Bom, hoje vamos dar continuidade à nossa aula, Cristologia, a doutrina de Cristo. Hoje é a nossa sexta aula e a gente está na divindade, a divindade de Cristo. A aula passada a gente começou a estudar sobre as obras que mostram a sua divindade. Então estudamos a obra de criação, a obra de manutenção, que ele preserva e sustenta a criação, a obra de perdoar e dar a vida eterna, a obra de edificar a igreja e manter a existência dela, a obra de ouvir e responder à oração. Continuando nas obras, hoje a gente vai ver também a obra de ressuscitar os mortos. João 5:21. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer dá-la. Então, mais uma obra que mostra a divindade, que Cristo é Deus. Então, assim como o Pai, o Filho também dá a vida a quem ele quer dá-la. Então, a obra de ressuscitar os mortos. João capítulo 11, versículo 24 ao 26. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então essa é a passagem quando ele foi até Lázaro. Lázaro já tinha morrido. E Marta respondeu. Ele perguntou: você crê que os mortos ressuscitarão? Ela respondeu: sim. Eu sei que naquele dia, no último dia, ela não creu que ali no momento ele não poderia ressuscitar ela. Ou ressuscitar Lázaro. E ele ressuscitou. Então, ele também tem a obra divina de ressuscitar os mortos. Não só aqui Lázaro, mas na primeira ressurreição. Porque haverá duas ressurreições. A primeira é a que nós fazemos parte. A ressurreição dos santos. Felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Depois vai ter a segunda ressurreição dos ímpios. Vão ressuscitar para a segunda morte eterna. Para a morte eterna. Então, ele que vai ressuscitar tanto os santos quanto os ímpios. Os salvos e os condenados. Ok? Então, a obra da ressurreição também mostra a divindade de Cristo. A obra de julgar o mundo no final. A vinda de Cristo foi para salvar. A primeira vez que ele veio é para salvar. A segunda vez que ele vier é para condenar. Para condenar. Entendeu? Então, a volta de Cristo para nós vai ser maravilhosa. Para o ímpio vai ser terrível. Ele vai chegar aqui, ele vai destruir esse mundo. Ele vai destruir tudo. Ele vai destruir absolutamente tudo. Ele vai matar os homens, destruir o mar, destruir os seres vivos, ele vai acabar com tudo. Essa é a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, Cristo não é aquela água com açúcar que muito ímpio posta, ele com aquele coraçãozinho, aquela imagem católica, ou aquele bebezinho no colo de Maria. Não. A segunda vinda de Cristo é terrível. Ele vai destruir tudo. O que não vai ser destruído? Nós. E ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então, a obra de julgar o mundo no final, ele vai julgar tudo. João capítulo 5, versículo 22 a 27. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, todo mundo vai se encontrar com Cristo. Nós, para recebermos o galardão, os ímpios, para condenação. Então, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então, o Filho vai julgar. Ok? Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo está chegando a hora, e já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. De que mortos ele está falando? Dos ímpios. Mortos em delitos e pecados. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que creem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. É o Filho do homem. Aqui o homem é Deus, tá? O Filho do homem, o Filho de Deus. Então, obra de julgar o mundo no final. É a obra que mostra a divindade de Cristo. Atos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Então, o que nós temos que pregar? A quem? A todo mundo. Que Jesus foi constituído. Para quê? Para ser juiz de vivos e de mortos. E o que ele vai julgar? Quem creu nele. Quem creu nele. Esse é o julgamento. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e o homem preferiu as trevas. Porque quando ele chega próximo da luz, a luz revela o seu pecado. E ele não gosta, ele quer as trevas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo. Todos nós. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Aqui o corpo é o corpo mesmo, tá? Aqui ele não está falando da igreja, o corpo, o seu corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. O cristão vai ter suas obras julgadas. O que ele quer ver ali? A intenção das suas obras. Você fez para a glória de Cristo ou você fez para a sua própria glória? O ímpio não. O ímpio vai receber a condenação pelas obras dele, porque ele não foi perdoado. Ele não recebeu o perdão eterno que nós recebemos. Então todos nós seremos julgados. Os santos para receber o galardão, tá? Os ímpios para receber a condenação. Então, conclusão: estas obras não são milagres que os santos, os apóstolos, os profetas poderiam ter feito. Ficam em outra categoria. Então, as obras de Cristo, que só Ele pode fazer, mostram a divindade dele. No Velho Testamento, tais obras foram atribuídas somente a Deus e foram julgadas como marcas do único e verdadeiro Deus. Os judeus seguidores de Cristo entenderam isto, mas não hesitaram a atribuir essas obras a Cristo. Então, no Antigo Testamento, era o Deus Pai, o único Deus. Os judeus que estudam a lei desde pequenininho, quando se converteram, pegaram essas obras e atribuíram a Cristo, reconhecendo que Cristo é Deus. Tá? Quer dizer, eles testemunharam a divindade de Cristo no processo de registrar essas obras no Novo Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento foram os judeus. Então eles conheciam o Antigo Testamento e atribuíram todas essas obras a Cristo. Tá? A Cristo. Mostra a divindade. Outras referências na Bíblia que mostram a divindade. A adoração oferecida a Cristo mostra a sua divindade. Então Cristo era adorado enquanto estava aqui como homem. E ele recebia essa adoração. Ele não recusava. Então mostra a divindade. A Bíblia ensina que a adoração pertence somente a Deus e não a nenhuma criatura. Então, se ele era adorado e aceitava essa adoração, mostra a divindade. Então, os apóstolos recusaram-se a serem adorados. Então, os próprios apóstolos falaram: não me adore. Adore somente a Deus. Atos 14, 11 ao 13. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra.
O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes a sacrifício. Então eles queriam o quê? Sacrificar, fazer sacrifícios para Barnabé e Paulo. E como que os apóstolos responderam? Próximo slide. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas. O que é as boas novas? O evangelho. A palavra evangelho é evangelho no grego, quer dizer boas novas. Para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então os apóstolos não aceitaram ser adorados. Eles não aceitaram, eles rasgaram as vestes. O judeu, quando rasgava as vestes, era de indignação. Não façam isso. Então os apóstolos recusaram a serem adorados. Pedro recusou a ser adorado. Atos 10, do 25 ao 26. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Então Pedro recusou. Eu sou homem como você. Tá? Todos os homens estão nivelados. Todos nivelados. Não tem o maior ou o menor perante Deus. Todos são iguais. Iguais em pecado, iguais em devedores, são iguais em não serem santíssimos como Deus é. Somos todos iguais. Ninguém tem mérito nenhum perante Deus. Nenhum, zero. Ninguém. Somos todos iguais. Tá? Então, levante-se. Eu sou homem como você. Eu não mereço ser adorado. Apesar de ser Pedro, apesar de ser o apóstolo Pedro, apesar de eu ter pregado e 4.000 pessoas se converteram com a minha pregação, mas eu sou homem como você, igual. Tá? Os anjos recusaram-se a serem adorados. Então agora vamos para um outro patamar, para um ser que não tem pecado. O anjo não tem pecado, os que tiveram pecado caíram. Ele não tem pecado, o anjo. O anjo é perfeito, não é como nós. Ele recusou a ser adorado. Apocalipse 19, 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você. Sou servo como você. E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o anjo falou: não faça isso. Sou servo. Servo, como quem? Como você. O anjo se rebaixou ao patamar de um homem pecador para dizer: eu sou servo como você. Não faça isso. Adore quem? A Deus. Então, o anjo se recusou a ser adorado. Apocalipse capítulo 22, do 8 ao 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, o anjo também se recusou a ser adorado. Não. Quem você deve adorar? A Deus. Agora vamos para Cristo. Cristo mandou que os homens adorassem só a Deus. Cristo corporalmente aqui nesse mundo. Mateus 4, do 8 ao 10. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Então o próprio Deus encarnado disse: adore a Deus. Então, Deus, o que Cristo estava recitando aqui para o diabo? A palavra dele mesmo. Adore a Deus.
o homem está condenado por receber a adoração que pertence só a Deus. Então, quando o homem aceita ser adorado, ele está descumprindo o quê? A palavra de Deus. E ele está condenado. Deus falou, eu não divido minha glória com ninguém. A minha glória é minha. Tá? Atos 12, 21 a 23. No dia marcado, Herodes era o rei de Israel, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. E o que ele fez? Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Ele recebeu a adoração, ele não repreendeu. Olha, não faça isso, eu sou igual a vocês. Eu posso ser o rei de Israel, mas eu sou igual a vocês. Não me adorem, adorem a Deus. Então, os apóstolos não receberam adoração, os anjos e o próprio Cristo disse, adore só a Deus. Tá? Então, a Bíblia ensina que o homem deve adorar a Cristo como Deus, mostrando a sua divindade. Então, o homem deve. Quando fala deve, é diferente de pode. Quando eu falo que eu posso fazer tal coisa, quer dizer, eu posso ou não fazer, é uma escolha minha. Quando a palavra é deve, é uma obrigação, eu tenho que fazer. Eu devo fazer. Eu não posso não fazer. Então, por isso que o homem deve adorar a Cristo. Tá? Cristo aceitou e encorajou tal adoração. Tá? Então, ele não apenas aceitou a adoração, como ele encorajou. Olha, vocês têm que me adorar. Mateus 14, do 32 ao 33. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O adoraram. Ele não repreendeu. O adoraram. Tá? Mateus 28, 9. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. O adoraram. João 9, do 35 ao 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, vocês já têm o visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Aqui é o cego. Ele curou, o sinédrio tentou dizer que não. Ele foi chamado lá, os pais deles foram chamados lá, eles tentaram de tudo. E o próprio cego repreendeu os fariseus. Cheio do Espírito Santo, repreendeu. Foi expulso. E quando ele foi expulso, quem estava esperando ele lá do lado de fora? Jesus. Jesus perguntou, quem que te curou? Falou, eu não sei, sou eu, estou falando com você. E ele fez o quê? O adorou. Tá? Ele recebeu a adoração, por quê? Cristo é Deus, Ele é divino. Mostra a sua divindade. Cristo ordenou esta adoração. João 5,23. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então, é uma ordem. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Por isso que a Bíblia diz que no julgamento final, todos os ímpios serão ressuscitados. A segunda ressurreição, nós fazemos parte da primeira. A segunda, todos dobrarão o joelho e confessarão com a boca que Ele é o Senhor. E depois Ele lançará todos no lago de fogo. Todos vão adorá-lo. Nós, pela graça de Deus, e eles, porque o joelho será dobrado à força. E eles falarão. Tá? Então, Cristo ordenou essa adoração. Deus Pai manda que os anjos adorem a Cristo. Hebreus 1,6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então, não é uma ordem apenas para os seres humanos, mas os anjos. Todos os anjos de Deus o adorem.
Cristo será adorado pelas multidões nos céus. Essa adoração não restringe só aqui, mas lá também. Essa vai ser a eternidade. Tá? Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Tá? Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Por isso que o sangue de Jesus tem poder. Tá? Com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, ele vai continuar sendo adorado por toda a eternidade. E nós estaremos lá também, adorando a ele. Tá? Esta adoração de Cristo será universal no fim. No fim vai ser universal. Filipenses 2, do 10 ao 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo ser humano vai dizer o quê? Vai dobrar o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém vai escapar. Ninguém. Nós, pela graça, os ímpios para condenação. Tá? Todo joelho e toda língua. Para quê? Pela glória de Deus Pai. Tá? Outro ponto. As palavras de Cristo sobre sua posição mostram sua divindade. Então ele é divino pelas obras, ele é divino porque ele é adorado e deve ser adorado, e o Pai quer que ele seja adorado, e sobre sua posição. As palavras dele mostram a sua posição. Cristo disse que tinha toda a autoridade absoluta sobre as leis e instituições de Deus. Toda a autoridade. A lei de Moisés. Mateus capítulo 5, versículo 31 ao 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas, o que ele está fazendo aqui? Mas, eu lhe digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ele tem autoridade sobre a lei de Moisés. E quem entregou essa lei a Moisés? Ele mesmo. A sarça ardente lá era ele. Tá? Então, ele tem toda a autoridade sobre a lei de Moisés, porque ele é a lei, ele entregou a lei para Moisés. Ele falou: Moisés, desça e mostre para o meu povo a minha lei. Tá? Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Tem toda a autoridade. Mateus capítulo 7, 28 a 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o onisciente, onipresente, onisciente, onipresente, onipotente. Então tudo vem dele, toda a sabedoria é dele. Então não tinha como eles não se maravilhar. Porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Entendeu? Com quem tem autoridade. Ele é a própria palavra, né? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Então, toda a autoridade. Então ele tem autoridade sobre a lei de Moisés, que é a lei dele, que ele passou o povo através de Moisés. Autoridade sobre o templo. Mateus 12, do 1 ao 2. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado.
tem autoridade sobre o sábado. Próximo slide. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanaram esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Autoridade sobre o templo, autoridade sobre o sábado. Está aqui quem é maior. Eu sou maior do que tudo isso. E vocês estão me questionando? Não. Autoridade sobre o templo, autoridade sobre o sábado. Tá? Mateus 12:8. Do 7 a 8. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que ele está dizendo? Vocês não sabem, vocês têm a palavra, mas vocês não têm o entendimento. Vocês não têm entendimento. Se vocês soubessem o que significam, vocês iam parar de pecar e sacrifício. Peca, sacrifício. Não. Vocês não teriam condenado inocentes. É o que ele está dizendo, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, ele é Senhor do templo, Senhor do sábado, Senhor da lei. Mateus 16:19. E lhe darei as chaves do reino dos céus. Ele é Senhor do reino também. Tá? O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele é Senhor do reino. Ele é o Senhor de tudo. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Cristo disse que era o alvo supremo da fé salvadora igualmente com o Pai. Então ele é o alvo supremo do quê? Da nossa fé. A fé que salva, é Cristo. Tá? João 10:30. Eu e o Pai somos um. Um. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai. Tá. Próximo slide. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então ele é o alvo da fé suprema e salvadora, igualmente com o Pai. Às vezes Jesus colocou si mesmo como alvo da fé e devoção dos homens, sem falar do Pai. Ele não cita o Pai, ele cita apenas ele. Tá? Porque ele tem toda a autoridade. Mateus 11, capítulo 28 ao 30. Vinde a mim. Veja, ele está falando, vinde a mim, Cristo. Ele não está falando vá ao Pai. Vinde a mim. Quem? Todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Eu, Cristo. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. O meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não cita o Pai aqui. Tá? Ele fala dele. Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele. Aqui ele não citou o Pai. Em momento nenhum ele cita o Pai aqui. Próximo slide. Aquele que crê no Pai, no Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Por isso que o judeu está condenado. Ele crê em quem? No Pai. Ele não crê no Filho. Ele não tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o judeu crê em quem? No Pai. E para ser salvo eu tenho que crer em quem? No Filho. Então, sobre ele está o quê? A ira de Deus. Toda aquela ira que Deus despejou em cima de Cristo, para quem crê ser salvo, ele vai despejar em cima do ímpio. E o judeu está nisso aí. Os que não creem em Cristo estão condenados. Tá? Então, a fé é para Cristo. É nele que temos salvação. Só nele. Ah, eu creio em Deus. Parabéns. Os demônios creem e tremem. Não crê no Filho? Está condenado. Tá bom?
Próximo slide. João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, aqui Jesus já ressurreto, apareceu aos apóstolos. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Você me ama realmente? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. De quem são as ovelhas? Dele. São minhas ovelhas. Minhas. Elas vêm a mim e eu salvo elas. Eu protejo elas. Elas estão aqui, na minha mão. Agora vamos fazer um contraste com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 4,16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Mas Paulo está dizendo para imitar ele? Não. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Sigam o meu exemplo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Imite a Cristo como eu estou imitando. Porque a fé é nele. A fé salvadora é nele. A autoridade de salvar é dele. Tá? Jesus disse que seus seguidores deviam a ele mais devoção do que qualquer outra pessoa. Do que qualquer outra pessoa. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Para a gente abandonar pai, mãe, filhos e segui-lo? Não. O que ele está ensinando aqui? Se o seu filho, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, pedir para você fazer algo que vá contra a palavra de Jesus, você não vai fazer. Isso aqui eu não posso fazer. Meu Senhor proibiu que eu fizesse isso. Eu nem quero fazer isso. Ah, mas se você não fizer, eu não gosto mais de você. Paciência. Se você não fizer, eu não converso mais com você. Paciência. Eu amo mais a Cristo do que vocês. Eu nunca deixei de amar vocês. Mas eu não posso ir contra o meu Senhor para te agradar. É isso que Cristo está ensinando. Então, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E isso inclui também reprovação. Você não faz o que ele pede para fazer e reprova ele. O que você está fazendo está errado. Reprovar. É não fazer e reprovar. Porque Paulo falou que nos últimos tempos os homens seriam o quê? Ruins, maus, perversos, e não apenas fazem, mas aprovam os que fazem. Aprovar também é pecado, você está concordando. Então, é isso que Cristo está ensinando. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, se você ama a sua vida mais do que ele, você não é discípulo dele. O que ele está dizendo? Você vai negar a si mesmo. A minha vontade é fazer isso, mas eu não faço porque vai contra a palavra de Deus. A minha vontade é trabalhar nesse lugar, mas esse lugar eu não posso trabalhar porque vai contra. Você está no seu emprego, você vai receber aquela promoção indevida. Se você fizer alguma coisinha errada, você vai falar não. Eu amo mais a Cristo do que a minha vida, do que a minha promoção, do que o meu dinheiro, o meu salário, o meu emprego. Se for para mim não ser promovido, porque eu vou desobedecer a palavra de Deus, de Cristo, eu não quero ser promovido. Eu vou ser demitido? Que seja. Então é isso que ele está dizendo. E chega ao ponto de alguém apontar uma arma para você e falar, negue a Cristo. Você vai falar, não.
e você vai tomar um tiro. Eu amo mais a ele do que a minha vida. Então, chega a esse ponto. Tá? Então, é isso que Cristo está ensinando. Então, Jesus disse que seus seguidores deviam a ele mais devoção do que qualquer outra pessoa. Tá? E mais até que a sua própria vida. Tá bom? Não entendi. As outras coisas não serão acrescentadas. Veja o que aconteceu com os apóstolos. Exceto João, que morreu de velhice. Decapitado, crucificado de ponta cabeça. Jesus, o que fizeram com ele? Ele foi moído, ele foi desfigurado. Pois não. Um exemplo assim, eu trabalho numa firma, eu já vi muitas coisas acontecer assim. O telefone tocar, a pessoa está ali, a pessoa atende. Fala que eu não estou. Fala com você. Não, fala não. Um exemplo. Ele não está. Mentira. É mentira. O Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É uma aflição. É uma aflição. Não pode concordar, porque senão você vai ser manipulado Exatamente. pelas coisas. Então, em primeiro lugar, seu testemunho vai por água abaixo. Você é cristão, mas semente. Eu trabalhei no Shopping Guatemi durante 1 ano. Eu trabalhei era a loja de roupa Zump. Eu nem sei se existe essa marca ainda. Eu trabalhava de caixa. Não era cristão ainda. Não era. Foi 10 anos antes da minha conversão. E eu trabalhava, eu dividia lá, eram 2 caixas, eu e uma outra moça. Era Ana Luísa o nome dela, Ana Luísa. E ela falava que era cristã, eu sou evangélica, eu não minto, eu não sei o quê. E gostava muito de falar. Só que eu estava ali do lado dela, né, só observando. Quando você é ímpio, você fica só de olhar no cristão, para ver ele pisar na bola. E veio um estoquista, que a gente que atendia o telefone lá, igual o irmão falou. E falou para ela, viu, se o fulano me ligar, fala que eu não estou. Ela falou para ele assim, eu não minto, eu sou evangélica. Tá bom. Aí ele acabou de sair, ela virou para mim e falou assim, nossa, o que eu invento para o Fábio, o gerente, me dar uma folga? Eu fiquei olhando assim, mas não falei nada, né? Mas acabou de falar que não mente, agora para benefício dela, aí tudo bem, né? Então, o testemunho é muito importante, né? O testemunho é muito importante, porque não importa o que a gente fala para a pessoa, importa o que a gente faz. A pessoa vai observar o que você faz, não o que você fala. O que você fala não vai ter valor nenhum, ela nem quer te escutar. Ela quer ver o seu comportamento, né? Voltando. Jesus disse que as necessidades espirituais mais profundas são satisfeitas nele. Nossas necessidades espirituais. O homem é um ser espiritual. Ele tem um corpo material, mas ele tem necessidades espirituais. E quem que supre? Quem satisfaz? Jesus. Eclesiastes 3:11. Por que o ímpio está desesperado, está se matando, está se destruindo, está definhando, está ficando doente, está com ansiedade, está com depressão? Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então é por isso que o ímpio está se matando. Ele não tem paz. Ele pode ter nada na conta ou $1 milhão na conta, ele se mata. E os mais ricos são os que mais se matam. O índice de suicídio está lá em cima. É quem tem muito dinheiro. Está aqui, ó. Porque ele anseia pela eternidade. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe. Então ele compra carro, compra casa, e compra empresa, e vende empresa, e troca de mulher, e usa droga, e usa bebida, e tenta satisfazer no sexo com 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, mas esse anseio pela eternidade, ele não compreende, ele não sabe o que é. Então, Deus colocou no coração, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Só que o ímpio não sabe. Ele não tem o discernimento espiritual que nós temos. Ele não tem o Espírito Santo dentro dele, o confortando. Ele não tem o jugo suave e leve de Jesus nas costas. Ele tem o jugo pesado do pecado. Tá? Então, Jesus
Disse que as necessidades espirituais mais profundas são satisfeitas nele. Primeiro, o conhecimento de Deus. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, aquele anseio que o homem tem é suprido. Essa necessidade é suprida quando Jesus nos revela isso. Olha, o que você precisa é disso aqui. Tó. Você pega e se satisfaz. Tá? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Que a pessoa não entende. Às vezes você está com necessidade financeira, doença, morte na família, seja qual for o problema, você tem a paz de Deus. Você sofre, mas você tem a paz. Né? Então o conhecimento de Deus, Ele dá. O caminho para Deus, então eu preciso de um caminho. O homem não sabe de onde veio e para onde vai. Quando eu era ímpio, eu não sabia. Eu falei, mas de onde eu vim, para onde eu vou, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu ficava me perguntando, para que eu estou aqui, para que serve tudo, o que eu estou fazendo, e eu não sabia. Quando eu morrer, acaba tudo? O homem não sabe. Mas Jesus dá o conhecimento e dá o caminho. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu sou o caminho para você curar a sua doença, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua angústia, a sua tristeza, o seu casamento, o relacionamento com seus pais. Eu sou o caminho para você ser salvo e entrar no meu reino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele dá o conhecimento e o caminho. E ele é a porta da salvação. A porta da salvação, João 10, do 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Então ele dá o conhecimento, ele é o caminho e ele é a porta. Necessidades espirituais mais profundas. Ele é a luz para a alma. A luz para a alma. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não estamos em trevas mais, nós não andamos mais em trevas, nós somos da luz. Por isso que as nossas obras são feitas para todo mundo ver. Nada é escondido. Ocultismo. Nada é oculto. Por isso que o ocultismo é do demônio, é do diabo. Toda doutrina que é fora da Bíblia são doutrinas de demônios. Ocultismo, hinduísmo, é tudo ismo. É fora, é escondido. Pode ver, quando o Pai de Santo vai fazer um trabalho, é lá encruzilhado onde ninguém está vendo. É escondidinho. Nós somos da luz, nossas obras é feita para todo mundo ver. Tá? Então, a luz para o quê? Para a nossa alma. A nossa alma está na luz. Então, ela tem paz. Não só isso, ele nos dá a água da vida. Então, o ser humano, quando nasce, ele é sedento por vida. Vida, eu quero vida, eu quero viver. Ele nos dá. Está aqui a água, você está com sede? Toma, bebe. Água da vida. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele é a água da vida. Então o ser humano é sedento por vida. O ser humano quer viver, eu quero viver. Então está aqui, a água da vida. O que o mundo serve aí é morte. O salário do pecado é a morte. A água da vida é de Jesus. Ok?
Não só a água, mas ele é o pão de Deus. A nossa fome espiritual. O homem tem fome espiritual. Por isso que o ímpio busca alguma coisa. Ele busca, ele adora alguma coisa. Ou ele adora ele mesmo, ou ele adora um parente dele, um filho, um pai, uma mãe. Ou ele adora um cantor, um ator. Ou ele adora um carro. Ou ele adora um esporte. Ele vai adorar alguma coisa. Ele tem fome disso. Ele foi feito para adorar alguma coisa. Jesus fez o quê? Está aqui o pão para satisfazer a tua fome. O pão de Deus, João 6. Então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Ele não vai precisar acrescentar mais nada na vida dele. Ele não vai precisar adorar outra coisa. Não é errado assistir um jogo de futebol, não é errado ter um carro, não é errado... Não, você não pode adorar aquilo. O que satisfaz a tua fome de adoração é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então a nossa fome de vida será suprida eternamente. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele é o pão da vida. Ele é o descanso para a alma. Ele é um descanso para a alma. Mateus 11, 28 a 30. Venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Com o quê? O peso do pecado. É o peso do pecado. O pecado pesa. Ele destrói, ele distorce, ele desfigura. Ele faz mal para quem comete e contra quem estamos cometendo. Então, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Eu vou tirar esse peso do pecado das costas de vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas. Esse é o descanso. A minha alma descansa em Deus. Ele tirou o peso do pecado, o peso da condenação, o peso da ira de Deus, a separação entre eu e Deus. Eu não estou mais sedento, com sede, com fome, sem saber o que vai acontecer comigo. Não. A minha alma descansou. Tenho paz. Estarei com Ele para sempre. Então, descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Orientação espiritual. Orientação espiritual. Então, o homem deve ser orientado. Uma orientação. Para onde vou? O que eu faço? O que eu devo pensar? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Como eu devo me posicionar? Orientação espiritual. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Porque ele é um bom pastor. O pastor pastoreia, cuida, desvia do mal, não deixa o mal chegar, fala para a ovelha o que ela tem que fazer. Uma orientação espiritual. E não só isso, ele deu a vida por nós. Então nós temos a orientação pela parte de Jesus. Ele também dá a segurança dos perigos. A segurança. João 10, 28 a 29. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Eu posso morrer fisicamente, mas eu não vou perecer. Eu fecho o olho aqui e abro o olho lá. Instantaneamente, assim, ó. Fechei aqui e abro lá. Morri, vivi. Pecador, santo. Imperfeito, perfeito. Corpo corruptível, corpo incorruptível. Assim. Jamais perecerão. Jamais. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém tira você da mão dele. Ninguém, nem você mesmo. Se você começar a desviar, ele aqui em você. Ele tem um chicote. Eu sou pai. O pai repreende. Com chicote. Ele vai te chicotear até você voltar. Então, ninguém poderá arrancar da minha mão. Nem nós mesmos conseguimos sair da mão dele. Se é que alguém quer fazer isso, né? Meu pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Então, segurança. Quem nos dá essa segurança? Jesus. Tá?
Por último, a vida e a ressurreição. João capítulo 11, 25 a 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, tá? Viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Cremos. Então, conclusão. Ao invés de pregar sobre o Pai, Cristo pregou sobre si mesmo, no caminho da onde? Para Emaús. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as escrituras. Ele está em todos os livros. Desde o primeiro versículo da Bíblia, né? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, Elohim. Elohim, deuses, plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está no primeiro versículo da Bíblia. Então, ele pregou sobre ele mesmo no caminho para Emaús, a respeito dele em toda a Escritura. Tá ok, irmãos? Vamos finalizar a aula por aqui. Tá? Vamos orar para Deus abençoar tudo que nós meditamos aqui. Pai, obrigado pela tua santa palavra que nos orienta, nos supre, por Jesus que sacia a nossa sede, a nossa fome, nos orienta, nos protege. Peço que essa tua palavra, que é maravilhosa, seja uma semente plantada em nossos corações, que sejam corações férteis, Pai, que ela cresça, dê fruto, que a gente mostre não só como palavra, mas com comportamento, Pai. E também compartilhemos a todas as pessoas que ainda não são salvas, Pai, porque eles não têm noção do terrível destino que elas têm. E só o Senhor pode mudar isso. Então, Pai, obrigado. Obrigado, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, agradecemos e pedimos em teu santo nome. Amém. Obrigado, irmãos. Finalizamos a aula hoje.